Eu nasci dentro de uma aldeia indígena e nessa época aí que eu nasci nessa aldeia aí, então a minha saída da aldeia lá mais ou menos era mais ou menos na faixa de uns 9 anos para 10 anos de idade que eu saí de lá de dentro, porque essa aldeia, hoje ela se considera como extinta, porque houve um grande massacre na época, né, na cidade na qual eu nasci, chamada Santa Cruz da Vitória hoje, que tem um dote lá, inclusive na área lá onde era a minha etnia, lá tem a Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória. Então aí não tem como, então as viagens que eu fiz para poder, depois de adulto, que eu fui lá nessa cidade, eu não gostava de lembrar, porque ali eu lembrava do meu passado, então as visitas ali eram precárias, eu não gostava de ir lá porque vinha na lembrança tudo que eu tinha passado ali com a minha mãe, que já não existe mais. Então ali era tudo mato, hoje essa cidade era tudo mato fechado naquela época. E ali existia, no lugar daquela prefeitura, tinha uma grandioca da aldeia, essa aldeia minha, Tupinambá Jaguari, dos Jaguari, dos guerreiros Jaguari. E ali foi na época que foi como acontece dia a dia com os índios. Hoje ali existia muitos fazendeiros, existem essas pessoas, aqueles fazendeiros que perseguia e persegue até hoje muitas etnias do Nordeste. Então ali os fazendeiros da época, os coronéis, mandaram perseguir essa etnia naquele vilarejo. E ali era um ponto de estratégia, então ele queria aquele lugar. E ali houve um grande massacre, faz muito tempo, aí me foge muitas coisas da memória, né, que eu era pequeno. Foi quando a minha mãe arrastou eu por a mão, pegou eu por a mão na época, dentro da mata, e saiu arrastando, me arrastando e as pessoas atirando, os pistoleiros atirando, tocaram fogo, queimaram tudo, destruíram tudo, a oca. E aí foi um grande massacre que ficou na memória. Então eu tinha ficado isolado muito tempo porque eu não queria lembrar dessa situação, né? Então, mas a gente não deve deixar o passado, sempre tem que ser lembrado, que é para poder as outras tribos saber que sempre existe uma raiz de alguém que sobrou daquele massacre que sou eu. Se eu estou vivo hoje, é porque Deus Tupã tinha um plano comigo. Porque é muito doloroso você estar dentro do seu território, você estar dentro da sua terra, com o seu povo, e você ver alguém chegar ali de noite e atirando na aldeia, matando crianças, matando adultos, velhos, e ficar à deriva, né? Então isso aí foi muito pesado, porque nós vivíamos aquele tempo da ditadura muito forte, perseguia muito índio. Então teve muitos índios mortos no tempo do militarismo, da ditadura pesada. Então essa ditadura acabou com o meu povo. Quando falava Tupinambá Jaguari, as pessoas, muitas vezes, os Tupinambá foram muito perseguidos e até hoje eles são perseguidos tradicionais. Não é diferente da minha etnia. Aqui na FUNAI de Manaus, aqui, e chegou uma moça lá, que trabalha lá, falou que disse que tinha aparecido uma índia dessa etnia, eu não sei. Mas, ultimamente, só tem eu. Da minha etnia só estou vivo, agradeço a Deus Tupã
E a minha mãe, Jamuara, que ela foi muito corajosa, que o nome Jamuara significa filha da lua, no idioma. E se não fosse a minha mãe, hoje eu não estava vivo contando esses fatos. É que meu pai migrou, arrumou outra família, abandonou minha mãe na época. E eu tenho outras famílias por parte de pai. Na Bahia, geralmente lá na Bahia, os Tupinambá, lá eles usam declaração de base, né? Que o Rani, no Nordeste, não existe Rani lá no Nordeste. É mais uma declaração da própria etnia. Então lá na minha declaração está como Tupinambá. Porém, todo mundo sabe que eu sou um Tupinambá Jaguari, reconhecido, entendeu? Os Tupinambá Jaguari, entendeu? E eu tenho um documento diferenciado também. Eu ganhei um presente, eu adoto também nessa matéria, eu respeito muito a minha amiga Isane Calapalo. Eu sou filiado também ao Movimento Indígena em Ação, entendeu? E eu recebi esse padrão dela, não poderia deixar minha grande amiga de fora também. Que ela me ajudou muito em Brasília, quando eu passei lá, que eu estava lá deriva, ela foi uma companheira, uma amiga. E matou minha fome, me ajudou, porque eu estava andando atrás do meu documento. Eu fiquei mais de 5 anos correndo de um lado para outro, tentando atrás de um reconhecimento e estava sendo negado. Então até que Deus, Tupã, abriu as portas e ouvir alguém, os Tupinambá tradicionais. Eles, se eu estou hoje, cheguei onde eu cheguei, é porque alguém estendeu a mão para me ajudar. Entendeu? Eu não poderia deixar os tradicionais de fora também. Essa Tupinambá que eu falo era uma aldeia que tinha lá no Encanto da Patioba. No cacique lá, meu cacique chamava Cacique Juvenal. Só que lá houve uma perseguição no local, depois que eu estou aqui no Amazonas, diz que houve uma perseguição lá justamente por fazendeiro, e essa aldeia saiu lá de Itapebi, porque perseguiram, os fazendeiros foram lá ameaçar os índios, e ameaçaram matar os índios, então acharam por bem ir para outra região. Aqui em Manaus, essa cidade de Manaus, ela tem uma memória muito forte para mim. Porque aqui foi uma casa que me recebeu de braços abertos, me acolheu, os manauara me atenderam. Eu vim para cá, eu ficava, minhas viagens, eu ia para Bahia, aí depois eu voltava, aí depois me deram aqui. E aqui tem um peixe que eu vou falar também, que eu não vou ficar de fora, que é o jaraqui. Sempre os parentes indígenas, o pessoal manauara, falar que quem comia jaraqui não saía mais daqui. Então é o motivo de eu estar no estado da Amazônia, porque eu comi desse peixe, jaraqui, e eu voltei para a Amazônia de novo. Mas as minhas viagens era vai e volta, porque eu estava atrás de um objetivo, né? Eu cheguei aqui em Manaus, na época eu trabalhei também, né? Eu tinha que manter, né, alguma coisa, né? Aí você sabe que hoje, quando a gente chega numa idade muito delicada, ninguém te dá um emprego para você. Então eu passei, assim, nunca passei fome aqui em Manaus. Se eu falar que eu passei fome, vou estar mentindo. E o que aconteceu nessas viagens, vai fazer 3 anos agora, nessa última viagem que eu estou aqui, aliás, 4 anos, vai fazer agora, nessa última viagem que eu vim na Bahia. Mas a minha vida foi ir para o Nordeste, ir para lá, ver o povo e depois voltar para Manaus, porque batia uma saudade muito grande daqui, né? E eu vinha para Manaus. Eu passei por vários lugares, por vários estados, cheguei a andar em vários estados. Eu passei por vários territórios indígenas, cheguei a passar em vários lugares, né? Eu fui acolhido por todos eles, onde eu passei. Passei pelo território Chavante, lá em Barra do Garça. Fui muito acolhido lá pelo povo Chavante também, eles não pode ficar de fora. Porque, quando alguém te abraça você não pode deixar aquela pessoa de fora. Então teve várias aldeias que me abraçaram, foram amigos, foram parceiros, que me ajudaram, falaram que era para mim não abandonar minha cultura, que era para mim colocar as minhas origens Jaguari para frente, que eu não podia abandonar minhas raízes, que era para mim fazer minha matéria. Muitas aldeias me aconselharam, muitos parentes me aconselharam para mim fazer não deixar a minha raiz cair, para mim contar a minha história. É isso que eu estou contando para você, a verdadeira imagem, a verdade verídica. E é uma triste memória de um grande massacre que não sai da minha mente, que não sai da minha memória, nessa cidade chamada Santa Cruz de Vitória, que hoje lá é uma prefeitura, o lugar que eu nasci,
Então essa memória só está no meu documento, essa cidade, mas eu ando muito triste, eu fiquei muito triste com essa situação há muitos anos atrás. No símbolo do meu povo, esse aqui é o brasão, é o antigo brasão da aldeia a qual hoje eu pertenço, porque eu sou um remanescente dessa tribo, que sobrou. Essa parte aqui representa os 3 troncos que trabalha na parte do... Toda a mata tem seus encantos. Essas 3 cores aqui, essa cor aqui, essas 3 flechas, representam os 3 troncos, quer dizer, é uma árvore símbolo nosso chamada juremeira, que é o tronco da Jurema. Então isso aqui são as 3 irmãs, a Jurema, a Jupira e a Jacira. E são 3 irmãs. Por que os 3 troncos? Porque essas 3 índias era muito importante nessa época que se consagraram a espírito da natureza e se migraram e passaram a ser um ser espiritual. Essa cor verde representa a mata, representa a floresta. O azul representa o céu do nosso grande Deus Tupã. O amarelo representa o ouro florescente, o ouro da nossa riqueza que nós temos, que muitas vezes está sendo banida aí. Entendeu? Isso é muito importante. O significado dessa, como já foi falado, são as 3 índias. Essas 3 flechas representam aquelas 3 índias que hoje é consagrada, é muito respeitada. Por isso que o Tupinambá hoje é reconhecido. Ele é filho do tronco da Jurema. E nós saímos do tronco da Jurema. O tronco da Jurema, então a Jurema, essa índia tinha mais 2 irmãs. Ela é a índia mais velha que existia no passado. Por isso que essa índia é respeitada por nós também, Tupi, Nambá e Jaguari. Esse aqui é um dos símbolos indígenas que é indispensável na mão de qualquer índio. Isso aqui chama maracá. Qual é o significado de um maracá? O maracá é através dele que as etnias indígenas chamam a dança, o ritual sagrado, faz pagenança através do maracá. É uma das artes principal na mão dos povos indígenas em geral, o maracá. Sem ele o índio, a dança fica neutra, não fica sem graça. Então, esse objeto muito importante na vida do índio, para suas culturas, seus tradicionais, independente das suas etnias, o maracá ele é indispensável. Isso aqui, para nós também, é um objeto, é uma arma de combate. Segundo os guerreiros Tupinambá Jaguari, então essa aqui é uma das bases tradicionais, a arma de combate. Era usado isso aqui nos combates cotidianos. Ali não tinha guerra tribal, aquelas guerras que tinha no passado. Ela é conhecida como pantera, buduna pantera. Por que buduna pantera? Por causa do formato da mão aqui, da onça. Então ela deu o nome, é uma arma de combate e defesa. Na nossa tradição, Tupinambá, Jaguari, Tupinambá, todas as armas eram envenenadas com cobra cascavel. Eles passavam veneno de cobra cascavel nas armas, dedo de flecha, lança, zarabatana. Essa buduna, ela também é envenenada, só que é mais simbológica, só que ela tem veneno. E ela é preparada no fogo,
que é considerado como chamado fogo de tatá, e é preparada essa buduna e ela fica em ponte de batalha. Esse outro objeto chama-se gandara. Gandara é um punhal, era um punhal reconhecido pelos antigos guerreiros do Pinambá-Jaguari. Era uma arma de combate também, o gandara. Então, era uma arma usada por essa aldeia. Aí nós usava esse objeto na frente das batalhas, né, na guerra. Então, chama gandara. A madeira chamada é conhecida como panariba. É uma madeira dura que parece com ferro. Panariba, o nome da madeira, entendeu? Esse cocá, ele é um cocá também sagrado. Só quem poderia usar um cocá de pena de gavião é um pajé, entendeu? Isso aqui é pena de gavião real. Então, o pajé, todo Tupinambá, ele usava o cocá de pena de gavião para destacar na aldeia que aquilo ali era um pajé. Ali era um pajé. Então, o cocá é destaque. Então, essa da frente é o couro de onça. Hoje está em extinção, não pode mais fazer mais nada, então isso aqui hoje está mudado. Mas isso aqui é couro de onça, isso aqui é o símbolo, a marca da aldeia do Tupinambá. Esse colar, ele é sagrado também. Isso aqui é lembrança do meu passado, que eu carrego até hoje. Esse aqui é a pedra mesmo. Isso aqui é pedra da mata. Pedra do mato. Isso aqui é osso. Isso aqui em volta aqui é um osso. Você trabalha, é trabalhar. Do outro lado tem uma pedra verde, que representa o poder da floresta, essa pedra verde. Então essa pedra verde aqui também é um pajé. Então aqui está a força, está tudo a concentração do pajé, a proteção espiritual, além do nosso Deus Tupã. Mas o pajé ele tem que ter uma proteção. Por exemplo, o pajé faz ritual? Faz. Então nós fazemos ritual sagrado. Fazia-se, geralmente, segundo a minha mãe, passou para mim que fazia os rituais em volta da fogueira, fazia-se uma grande fogueira para fazer os rituais. Geralmente, quando alguém ia casar na aldeia, na parte do casamento, ninguém podia casar na lua nova, nas horas da luz. A lua nova, simplesmente você ficava noivo ali, apresentar a família para ficar noivo. Por que não podia casar na lua nova? Porque era sagrado, era um sistema reservado dentro da aldeia. Só podia haver um casamento, pelo menos na minha etnia, na lua cheia, que era o tempo de fartura, era o tempo da família evoluir. A lua minguante, geralmente, não era muito servido para nós, para o índio, porque era uma fase ruim. Dia a dia para o índio, principalmente para a pesca, era minguante, ali ninguém nem saía, ficava ali já aproveitava. Quando vinha o crescente, a fase crescente, aí já vinha uma alegria, fazia a festa. Mas, geralmente, ninguém queria lá fazer a festa na lua minguante, porque geralmente não produzia nada, não dava quase nada. Então, nas outras partes de lua, eles faziam festa, faziam fogueira, brincavam em volta da fogueira. Mas nessa outra parte da lua, não dava lucro para o índio, porque era minguante, não dava quase nada. Então, para nós, não tinha muito sentido. Isso aqui, o cachimbo, geralmente eu uso cotidiano, porque sem ele o pajé fica fraco. Então, o cotidiano, você faz, quando você vai rezar, fazer sua reza, tem que ter o cachimbo. E o pajé trabalha muito no campo dos encantados, entendeu? Ele trabalha no mundo espiritual.
O pajé navega, geralmente o pajé navega no mundo espiritual. Eu, por exemplo, eu navego no mundo espiritual, porque eu me concentro nas rezas. E eu viajo, eu vejo, meus antepassados chegam a ver visões, o pajé tem visões, então o cachimbo dá visão para o pajé. O nome sagrado significa Cachubá. Cachubá, no meu idioma, significa cachimbo. Vocês notaram aí, Cachubá. Isso aqui é a fortaleza, significa quanto mais amplo. Isso aqui é o símbolo, significa o símbolo de vida. Então, o pajé, ele tem uma vida assim, geralmente os pajés têm uma vida prolongada. E segundo as tradições, o pajé se encanta. Quando ele chega a certo limite de idade, ele vai para os encantados. Tem uma hierarquia muito forte diante dos pajés. Então, como eu sou um Tupinambá, eu estou aguardando esse prazo. Quem sabe um dia o pajé não vai ser encantado também, né? Ok. Em relação ao aspecto linguístico, né, sobre a língua Tupinambá-Jaguari, ok? Vamos fazer algumas perguntas sobre essa questão da aquisição da língua, né, quando você adquire a língua lá, quando você era na sua infância, né? Os aldeões da falavam Tupinambá-Jaguari, a sua mãe, os seus parentes, o pessoal da sua... Não, eles falavam. E com quem você aprendeu a falar? Com minha mãe. Com a sua mãe. Ela falava Tupinambá-Jaguari. Onde viviam essas pessoas com quem você aprendeu a falar? Lá na Bahia? No Nordeste, lá na Bahia, na cidade lá chamada Santa Cruz da Vitória, onde existiu o massacre da aldeia, né? Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de falar Tupinambá-Jaguari com as pessoas, seus parentes? Você lembra? Isso aí, se me fugiu da memória, que na época que teve o conflito, teve que sair da aldeia, mais ou menos, assim, até mais ou menos a idade de uns 10 para 11 anos, porque me fugiu da memória, que faz muito tempo, isso aí. Então, guardei algumas palavras. Porque então, você tem na memória até o momento das palavras, é o básico. A partir dos 10 anos, né? É, básico, né? O cotidiano, porque são coisas que você vai perdendo no tempo. E quando você se migra em um lugar, que você vai para uma cidade à procura de uma sobrevivência, você vai deixando aquilo. Eu não queria guardar mais a lembrança daquela tribo para trás. Então, eu queria me reservar o direito porque é uma lembrança muito, muito triste. Então, ficou muito idioma, ficou perdido no tempo, porque eu abandonei e não tinha com quem falar mais, então foi abandonado. Lá no cotidiano, quando o índio quer cumprimentar o outro, a palavra pacuá significa bom dia. Pacuã significa boa tarde. Pacuanã significa boa noite. E existe uma palavra, quando você dá um objeto para alguém, geralmente alguém tem que agradecer você. Guriã é obrigado. Entendeu? Por exemplo, pai, puá, mãe, muá, papuá, mampuá, meu pai, mamuá, minha mãe. E assim vai, né? Jovem, por exemplo, rapaz, jupi. Jupira, moça, jovem. Entendeu? Nani, que geralmente tem aldeia que chama que é curumim, outros falam vários nomes. Mas a minha era Nani. Nani significa criança. Entendeu? Por exemplo, tem algumas palavras que são palavras dialeto. Por exemplo, Haganairá. Haganairá significa fruta gostosa. Haganairá. Então, Haganairá significa fruta gostosa. Fartura, tem vários significados. Depois tem o tatuquira, que eu me lembro, que geralmente o parente ia caçar, ele falava que tinha caçado um tatuquira, quer dizer, ele caçou um tatu gordo. A palavra quirá significa gordo, meio gordinho, o pajé está meio magrinho, né? Então, tatuquira. Depois tem lá o airu, no caso assim, eu me lembro, era um papagaio, uma ave muito bonita que tem aí.
Depois tem algumas coisas quando você mata lá, pepo, aí tem pepo assim, calembro dos bichos, das aves. Depois tem o caiobe, eu lembro alguns bichos, nome de bicho que me lembro. Caiobe é macaco, no idioma. Iaguara significa onça. Iaguaçu é onça grande, entendeu? A palavra guaçu significa, mairatá significa coisa alta também. São variedades de vários idiomas. Então, guaçu é coisa grande. Muti-guaçu, mulher. Chama lá muti, é mulher. A palavra muti, muti-guaçu, mulher grande, né? E aí tem poranga. Pega também, muti-poranga, mulher bonita, certo? Palavras variadas. E aí tem outros idiomas também. Ii, que é rio, água. Ii, água, rio, ii. Entendeu? A canoa, que nós geralmente que nós falava lá, tobaca. Era uma canoa de pesca. Tobaca, a palavra tobaca significa algo que você vai pescar. A cissa é aquela esteira de você dormir. A cissa. Você ia deixar no chão, você ia deitar na cissa. São palavras do dialeto Tupinambá-Jaguari. Depois tem outro também, ganate. Ganate. Quando está ficando ganate, está ficando noite. Ganate está ficando noite. Ganate, está ficando noite. Então, são coisas. Dia, raian. Raian, dia. Então, raian, dia. Ganate, ficando noite. Então, são palavras que às vezes vêm na mente, que eu começo a lembrar daquele que eu falava dentro da aldeia. E as frutas, né? Muitas você vai perdendo no tempo, né? Tem a caça, que é a soripapa. A soripapa é a caça, né? Então o parente vai lá, a soripapa, o índio, ele vai caçar, né? Então são palavras que estão na minha mente, né? Que eu tive o privilégio de lembrar. Você pode me falar, por favor, como é a água? A água é ii. Água, rio. Água, rio, né? Amarelo. No caso amarelo, é anara. Ranara. 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 Andar. Curitá. Aquele. Isso aí. Aquele. Aquilo, no caso, é Tantunahã. Tantunahã. Aquele. Você pode repetir, por favor? Tantunahã. Queimar. Queimar? Isso me fugiu da. Isso aí eu não. Areia. Tana. Árvore. Essa aí é uma boa coisa. Árvore. Ibá. No idioma. Banha. Isso aí já fugiu da memória. Tudo bem. Barriga. Barriga? Isso aqui. Gutanaí. Pode repetir, por favor? Gutanaí. Obrigada. Ela também fugiu um pouquinho. Bebê. Bebê? No caso criança, né? Na verdade é bebê de beber água. Mas pode ser bebê também. No caso bebê, assim, para nós criança é nani. E de beber água? Beber água é ratonai. Boca. Aí fugiu com um pouco da minha mente. Bom é gotina. Pode repetir. Gotina.
Branco. No caso branco aí também fugiu da memória também. Branco. Cabeça. Cabeça é conato. Conato. Conato é cabeça, conato. Cabelo. Cabelo. Satanina. Satanina é cabelo. Cachorro. Catu. Caminho. Caminho, Rairina. Rairina. Carne. Isso aí é uma comida, carne, não pode esquecer, né? A carne geralmente é mussuripe. Mussuripe. Casca. Casca é gumba. Chifre. Isso aí é. Isso aí. O chifre geralmente é o Akuaniawan. O Kuaniawan. Chuva. Chuva citara. Cinza. Cinza é guma. Comer. Isso aí o pajé não esquece não. Mansoba. Isso é uma coisa que a gente não esquece. Comprido. Comprido? É coisa comprida. Assim muito grande. No meu idioma, a coisa comprida lá, umas coisas grandes, é Canaí ao rã. Canaí ao rã, comprido. Canaí ao rã. Coração. Coração aí, não me lembro mais. Dar. Otore. Torei. Otore. Tá. Só mais um. Otore. Tô dando otore. Obrigada. Deitar. Cananá. Dente. Hit. Tu lembra de algum número? E assim, Anuí, Tuitá, Guatorri, 3, Anatumá, 5, Agodetô, 7, Apaiundatumá, 8, Naitumá, 9 e Gutiri, 10. Você lembra do 2? Qual é o 2? É assim, Unirá, Dunirá, Unirá, não, é Unirá, Dunirá, Do Nirá, né? Unirá, Dunirá, Tuiá é 3, 4, 4 tem rã, depois tem 5, eu esqueci lá, na hora foge tudo da memória, eu começo a contar depois foge da memória, aí depois tem o 4, Cutirá, depois quinto é Quarranti, depois tem o 6 que é Sanaiuá, depois Satiaué, 7, Ropaianã, depois tem o 9 que é o Noniahai e o Tetiuá. Obrigada. Dormir. Cananá, já falei. Era porque era deitar, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, tá bom. Aqui tem este, mas eu acho que você não vai lembrar, né? Que nem aquele, né? Tá. Estrela. Isso aí no índio não esquece. Raganarua. Eu. Eu também. Eu, no caso. É eu, tu, não sei, mas. Ficar em pé. Ficar em pé. Tu tirar. Fígado.
Fogo. Tatá. Folha. Hanana. Frio. Frio. Andar em botar Datan Juan. Datan Juan. Datan Juan. Frio. Fumaça. Atuitá. Atuitá. Grande. Grande Iguaçu. Homem. Ibá. Pode repetir? Ibá. Vá. Ibá. Tá, obrigada. Joelho. Ih. Agora complicou. Língua. Ah, não sei. Lua. A lua é Hanuana. Hanuana. Como é que era o nome da sua mãe, que era filha da Lua? Jamuara. Jamuara, né? Mão. Eu não sei. Matar. Matar é Tétira. Tétira. Morder. Morder é Gapi. Gapi. Morrer. Isso aí é difícil pro índio. Muito. Muito assim. Hakanataui. 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 Mulher. Ah, isso aí, né? É Muti. Muti. Nadar. Nadar. Não. Não, também não dá pra saber. Nariz. Nariz. Preto. Preto. É Genite, né? A gata ria à noite, né? É a mesma coisa, né? É noite, né? Escuro, coisa escura. Nagate. 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 É preto. A mesma coisa da noite, né? É. É que aqui também tá perguntando noite. É. Nome. Nome. Urim. 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 Nós. Nanaite. Nanai. Nanai. Nanai nós. Novo. Isso, já tô velho. Novo. Nuvem. Nuvem apoitada. Anata. Apoitada nata. Apoitada nata. Como é que é o segundo? Hã? Como é que é de novo? Apoitada nata. Olho. Olho eu não sei. Não lembro mais não. Orelha. Orelha. Gabura. 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 É. Osso. Eu não sei. Ouvir, escutar. Não sei. Ovo. Ovo da galinha. Ovo. Eu não sei. Pássaro, ave. Tahuati. 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 E tem muitas coisas que eu não. Depois você tem que pegar as coisas que eu falo na hora que depois some tudo. Uhum. E depois vou lembrar de novo é um ouro. Pé.
pé. Taribá. 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 Taribá ou taribá? Não, taribá. 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 Pedra. Ah, isso aí é Ita. Peixe. Pirá. Pele. Tanina. Pena. Pluma. Pena de pássaro. Pena. Ratuna. 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 Pena, geral. Pequeno. Ah, pequeno. Teberebé. Pescoço. Ai, não. Tá complicado o negócio. Piolho. Ah, não. Isso, não sei. Gente, povo. Ranapeuanati. Rapanuanati. Rapanuanati. Rapanuanati quer dizer multidão de povo. Rapanuanati é multidão de povo. Rapanuanati. Que? Não. Quem? Quente. Rati. Ratana. Rataturi. Rataturi. Rabo. Não lembro não. É, cauda, né? É cauda, né? Não. Rabo, é. Raquemba. Agora eu lembrei. Raquemba é rabo. Raiz. Raiz. Não dá pra nem puxar a memória. Redondo. Redondo. É, redondo. Fugir da mente também. Conhecer. Saber. Conhecer, saber. Racumanina. 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 Sangue. Sei não. Seco. Agora o senhor já tá seco. Seco é. Surpe. 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 É surpe. É mudo. Surpe. Só mais uma vez. Supe. Supe. Eu não tenho R. Não. Obrigada. Peito. Seio. Peito da mulher. Aganarruba. 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 Seio. Gana-rouba. Aganarruba. Agana-rouba. Agana-rouba. Aganarruba. Seio. Aganarruba. Agana-rouba. É. Semente. Não sei. Acabou. Sentar. Sentar. Suitinar. Montanha. Hakasuturitá. 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 Montanha grande. É. Hakasuturitá. Suturitá. Hakato Suturitá. Hakato Suturitá. Suturitá. Montanha grande. Bem alta. Coisas altas. Hakato Suritá. É. Sol. Ah, isso aí o índio não esquece. Quaraci. Terra. Terra. Ah, essa mãe aí. Ranaripati. Ramaripati.